Bem-vindo de volta ao canal Arsenal TVBR. Maneiríssimo, tem uns dias aí que a gente não se vê, mas estou de volta. Genaro Dias na área. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o Thomas Partey. Quanto que ele é importante para o Arsenal, quanto que ele é importante para mim no Arsenal. A gente sabe que o contrato dele finaliza agora, né? No final da temporada. E ele vai completar 32 anos agora já em junho. Então, historicamente, da época do Wenger, o Arsenal, né, tinha um limite ali de idade, né? Não oferecia contrato além de 32 anos. Mas o futebol anda mudado, cara. A gente vê o tanto de jogadores que estão conseguindo manter a boa forma e, enfim, o Partey se tornou um jogador tão importante para nós ao longo dos anos. E por mais que em vários desses anos, nós estamos com ele há 5 anos. Desses 5 anos, 3 ele teve lesões, né, que manteve ele afastado do gramado, onde ele pôde só participar ali numa média de 24 jogos durante 3 desses anos. Mas ali na campanha 22-23, ele participou de 33 jogos. E nessa campanha ele já participou de 30, né, com a idade avançada. Então, nessas 2 temporadas especificamente, ele conseguiu achar a boa forma dele, encontrar o melhor futebol dele. E agora ele está provando que tem a saúde, né, para jogar em alto nível. E eu só sinto que vai ser uma perca muito grande, né, porque até então todo mundo só se fala como se é certo que ele vai sair. No ano passado teve especulação, teve proposta de clubes da Arábia Saudita, com bastante recurso por trás, e nós combinamos com ele, não, fica então mais um ano, né? Só que esse acordo de fica então mais um ano, agora está parecendo pouco para nós, né? E, enfim, ele está em 200 mil libras por semana o salário dele. E agora o que que tem especulado, né? Especialmente depois esses performances contra o Real Madrid, onde o mundo inteiro estava assistindo. A gente tem Atlético de Madrid querendo contratar ele de volta, né? A gente contratou ele por 45 milhões de libras, era uma cláusula, né, que a gente acionou. Eles ficaram chateados, não queriam ter vendidos, mas era uma cláusula que tinha no contrato dele. A gente acionou no último dia da janela de transferência e levou ele. Ele jogou lá desde a base, né? E ele estava lá na base, foi emprestado para alguns clubes, voltou. Então tem um vínculo lá. Eles gostariam de ter ele de volta, entendeu? E eles querem até construir o time da próxima temporada em volta dele. Viram o que ele é capaz de fazer contra o Real. A gente tem Juventus monitorando, a gente tem Barcelona monitorando, porque ele vai ser um agente livre, né? Um passe livre no fim do ano. Mas veja bem, 200 mil libras é um salário que não são muitos times fora da Premier League que conseguem bancar também. Você acha que o Barcelona banca uns 200 mil libras com o Thomas Partey semanais? Agora, esse é o problema. Idealmente, o Arsenal não ia também querer. Ficamos assim, né? Ele agora completando 32 anos em junho. Vamos renovar mais 2 anos, porque para ele agora é um jogo, né? Ele pode ir de graça, então ele pode exigir um salário mais recheado, sem falar da Arábia Saudita, então ele tem como, né, fazer um último contrato caprichado. É como se o jogo tá do lado dele, mas também tá do nosso lado, porque Arsenal é Arsenal. E querer ficar, claro que ele quer ficar, mas com corte de salário? Não, ele não vai querer ficar com corte de salário. E o Arsenal vai oferecer 2 anos? Eu acho que o cenário ideal para o Arsenal é manter, que nem foi especulado agora, oferecer um contrato de 2 anos. Um renovável por mais um de cada vez, né? E aí, a gente está com o Andrés Beta, né, que é veio o nosso novo diretor técnico de futebol, que está aí para resolver todas as questões das contratações e salários e tudo, veio do Atlético de Madrid, inclusive, e não vai querer perder o Partey, gente. O negócio é o seguinte, então essas negociações estão começando por agora. Tem rumores que os agentes deles estão em Londres no momento, e tudo isso aquece os rumores de que as negociações, porque até então ele não tem nada oficial, nenhum contrato, nenhuma oferta, nenhuma proposta oficial ainda. Está todo mundo aguardando para ver como isso vai se desenvolver. Só que eu me lembro muito bem quando a gente perdeu o Xhaka,
sabe? Por mais que agora, no ano que vem, vai chegar o Zubimendi, que vai jogar ali, assim, naquela posição do Partey, ninguém chega pronto para uma Premier League. Quando a gente perdeu o Xhaka e chegou o Havertz, por mais que o Havertz vinha jogando na Premier League, cara, o Arteta teve que fazer o milagre dele, teve que ensinar o menino a jogar futebol. E eu acredito que naquela temporada a gente teria sido campeão caso o Xhaka tivesse ficado, caso a gente não tivesse o Havertz, primeiros 6, 7 meses em adaptação no nosso ritmo de jogo. E acho que isso não custou a temporada no final, porque foi por pouco ponto que a gente não foi campeão em cima do City. Então eu sinto que a gente está numa situação similar. Por mais que chegue o Zubimendi, pode demorar uma temporada para ele pegar o ritmo. Eu acho muito arriscado a gente fazer a troca reta e não ficar com nenhuma posição de transição, assim, uma peça de transição, que o Partey não faça essa transição, né? A gente tem o Declan Rice, né? Tem o Merino. Agora que o Merino foi achar a forma, agora que ele foi achar o bom ritmo do futebol do Arsenal, nem digo do futebol inglês, do futebol do Arsenal. As exigências que o Arteta bota, né? O Arteta não gosta de poupar jogador, não. Ele acha que eles têm a obrigação de suprir a demanda física braba e bruta. Se tá saudável, vai jogar, não tem essa de descanso, não. O Arteta acredita que o jogador tem que estar preparado para jogar de 3 em 3 dias. Tá? Então, agora, você viu o tanto que o Merino emagreceu? O tanto que ele aprendeu a correr? E agora ele está tendo esses performances. Sim, ele andou fazendo gol, conforme ele assumiu esse papel novo ali no ataque, mas são só nos últimos 2, 3 jogos que eu vejo ele correndo, que eu vejo ele numa forma física ideal para o nosso ritmo de jogo. Então, olha o tempo que demorou. Nós estamos agora em abril, sabe? Então, eu não acredito que o Zubimendi vai chegar arrasando. Eu acredito que, se o Arteta reconheceu as qualidades, ele vai trabalhar em cima disso e vai moldar esses jogadores. Qualquer um que chega no Arsenal diz isso. Tem que aprender a jogar o jeito do Arteta. O Arteta chega e ensina tanta coisa para quem chega. Uma forma de ver o futebol completamente diferente. Todo mundo fala isso. Né? O Declan Rice, o tanto que ele melhorou, já valia 100 milhões, agora vale 200. Mas ele mesmo diz, quando ele chegou, ele ficou impressionado o tanto que ele aprendeu com o Arteta, o tanto que a visão de futebol dele modificou. E claro que no ano que vem a gente precisa dessa transição, sem o Partey, o Declan Rice cai ali para o número 6 e faz esse papel. Mas é como se, tudo bem, então eu repus o Partey com o Rice, mas aí eu perdi o Rice. Porque ninguém vai fazer aquela camisa 8 que nem o Rice faz. Agora mesmo estamos sem o Partey para o jogo do PSG, o primeiro jogo do PSG. Então, a gente já viu, né, no jogo contra o Ipswich, no final de semana, um gostinho do que pode ser. O Rice joga ali no 6, o Merino joga no 8 e Trossard lá em cima. Agora, o Merino, tudo bem, o Merino é o Merino, jogou melhor, que não falei. E o Arteta, ele faz assim, nenhum jogador vai repor o outro. Quando o Saka se machucou, ele não tentou achar um jogador que vai fazer a mesma coisa que o Saka fazia. Ele procurou fazer dentro das características de quem nós tínhamos. Quando o Odegaard se machucou, ele procurou jogar dentro da característica de quem nós tínhamos ali. Ele não procurou alguém para fazer o que o Odegaard fazia. Então, se o Rice sai da camisa 8 ali, ele vai jogar dentro da característica que o Merino sabe jogar. Ele não vai repor um Rice com o Merino e pedir para o Merino fazer o que o Rice faz. Então, eu me sinto, assim, sinceramente, que por mais que o Merino tá bom, e pode entrar para preencher elenco, eu acho que a gente jogar o Rice camisa 6 é perder o Rice na melhor posição dele, que é box to box, o campo, sabe? Da zaga até o ataque. O cara, ele joga em todo lugar do campo. Ele não pode ficar preso ali como 6, senão a gente perde muita preciosidade ali naquele lado do campo. Então, na minha opinião, paga o que tem que pagar e mantém o Thomas Partey. Isso é muito importante. O meio de campo ali está tendo que ter aquela... Estamos agora planejando o futuro, né? Quem é o reserva do Odegaard?
É o Vieira que vai voltar, que está emprestado para o Porto. É Nwaneri, porque Nwaneri a posição oficial dele é a camisa 10 para 9 para 10. Ele está aprendendo essa arte de jogar ali 7 como reserva do Saka. Mas ele é uma opção para ser reserva do Odegaard. Ou nós vamos manter ali Merino podendo jogar ali. Qual é essa dinâmica? Quantos jogadores precisamos para o meio de campo no ano que vem? Se o Zubimendi entrar e o Partey ficar, acredito que a gente ainda pode perder até o Patrick Vieira, o Vieira, né? O jovem Vieira português, se for o caso. E a gente consegue, com o elenco que temos, driblar isso. Claro, a gente sabe, Nico Williams, reforço para o lateral esquerdo, né? Gyökeres, a centroavante, Zubimendi, camisa 6, Partey assina por mais um ano, e aí mais um lateral esquerdo, entendeu? Que possa suprir também a zaga central, pensando no seguinte, pensando que o Kiwior, depois dessas exibições de gala, certamente não vai ficar mais sentado no banco, vai agora fazer a transferência, esperamos, né? Fico feliz por ele, gostaria que ficasse, porque a gente vê a qualidade que ele tem quando ele entra. Você sabe que o Arsenal nunca perdeu um jogo que o Kiwior começou jogando, nunca perdeu um jogo que o Kiwior começou como titular. Então ele é muito subestimado. Agora, a gente tem o Calafiori, que a gente sabe que tem lesões com frequência, né? Outros ali, né? Tomiasso com lesões frequentes. E a gente sabe que a posição do Lewis Kelly pode evoluir para os 6 conforme o Partey for saindo no próximo ano. Aí fica Zubimendi e Lewis Kelly. E o Partey achou uma forma de jogar agora, o Arteta achou uma forma para o Partey jogar recentemente, onde ele pode preservar o Partey. Ele não precisa fazer aquelas corridas centrais ali, passando com o pique, cortando o meio de campo. Ele corta com os passes, porque agora quem pode dar esses piques é o Lewis Kelly. Então, praticamente, com esse zagueiro lateral esquerdo invertido, o Lewis Kelly, jogam 2 volantes, o Lewis Kelly e o Partey. E o Partey, nesse tic-toc, nesse controle, para quebrar linhas de passe, ele consegue passe curto para o Lewis Kelly, e o Lewis Kelly, entendeu? Avança. Outra pessoa que avança, Declan Rice. Então, o Partey ficou uma responsabilidade menor, comparação com anteriormente, nesse avanço ali. Então, o tic-tac, porque o passe do Partey é sublime. Muito difícil a gente repor isso com um jogador chegando da La Liga e querendo a gente ganhar uma Premier League. Vai vir, vai ser bom, mas vai ser para ganhar uma Premier League? O cara vai estar pronto do primeiro jogo? Eu acredito que não. Então, pensando nisso, pessoal, veja bem aí, comente aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que o Partey realmente é tão importante, pode fazer a diferença do título no ano que vem ou não? Eu acredito que pode. E por mais que por um jogo no PSG a gente passe sobre, conseguimos avançar, conseguimos achar uma solução sem ele, mas a decorrer da temporada, sem o Thomas Partey, eu sinto que a gente vai pagar o preço se deixar ele embora. Então, tira o dinheirinho do bolso e bora fechar. Então, galera, curte aí, compartilhe com o pessoal, fique ligado que eu vou estar trazendo mais vídeos do Arsenal para nós. Valeu? Rumo ao PSG, rumo à Champions League. Come on, you Gunners!